Olá, turma. Sou Daniel Arcanjo. Juntamente com meu colega Evaldo Hernan, nós apresentaremos o tema sobre obesidade no seminário virtual, a atividade física e o exercício físico na prevenção e redução das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Esse seminário está sendo apresentado na disciplina de tópicos avançados em fisiologia, doenças crônicas não transmissíveis. Essa disciplina é ministrada pela professora doutora Danusa Dias Soares. Bom, o que é a obesidade? Sendo bem sucinto, a obesidade ela é o excesso de gordura corporal em quantidades que determinam prejuízos à saúde. Como a gente pode ver nessa imagem que está disponível, ela foi baseada pelo índice de massa corporal, que é o IMC. Quando o indivíduo apresenta um IMC menor que 18,5, ele é considerado abaixo do peso. 18,5 entre 24,9 é considerado um peso normal. Entre 25 e 29,9, o indivíduo é considerado em sobrepeso ou excesso de peso. Valores maiores que 30 já é considerado obesidade. Maiores que 35 já é considerado obesidade extrema. Todos esses valores foram considerados em quilo por metro quadrado. Bom, em condições fisiológicas, o tecido adiposo ele vai desempenhar um papel fundamental na homeostase do corpo. Sendo assim, ele vai servir como um armazenamento principal de excesso de energia. E além disso, o tecido adiposo ele secreta adipocitocinas, que são proteínas sinalizadoras, glicocorticoides, que são hormônios esteroides, e hormônios sexuais. O excesso de calorias advindas da dieta, elas geram uma acumulação de adipócitos, que são as células que armazenam as gorduras, e que ao atingirem a máxima capacidade de armazenamento, ocorre o início de acúmulo de gordura visceral, e isso fora do tecido adiposo, sendo principalmente no coração, fígado e músculo esquelético. O excesso de tecido adiposo, ele leva à inflamação, sendo que ocorre um aumento na liberação de citocinas inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa, angiotensina, adipicina, ácidos graxos livres e lactato. E também uma diminuição na secreção de moléculas anti-inflamatórias. No quadro da obesidade, é essa inflamação crônica, ou seja, que se mantém ao longo do tempo, que trará os diversos riscos para a saúde das pessoas que estão em sobrepeso e até mesmo em obesidade. Além disso, o excesso de adiposidade que ocorre na obesidade, ele gera um desequilíbrio metabólico, né, no tecido adiposo, o que torna a obesidade como um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças crônicas, que temos como exemplo as doenças cardiovasculares, as síndromes metabólicas, diabetes do tipo 2 e alguns tipos de cânceres. Bom, alguns fatores, eles são determinantes para a ocorrência da obesidade. Dentre eles, nós temos como exemplo a genética, a alimentação e o sedentarismo. Todos os fatores citados acima, eles influenciaram e influenciam para que aproximadamente 25% da população brasileira desenvolvesse a obesidade. Esses dados, eles foram tirados de uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, uma percepção do estado de saúde e estilo de vida de doenças crônicas. Essa, essa pesquisa, ela foi feita no ano de 2019. Passando para os dados epidemiológicos, nós temos que 137 milhões de brasileiros são afetados pelo excesso de peso. Desse valor citado, 96 milhões estão na faixa de sobrepeso, como a gente nota no gráfico, são 60%, e os outros 25%, que equivalem a 41 milhões de brasileiros, estão na faixa de obesidade, que é composta pelo grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Esses dados também foram retirados da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita em 2019 pelo IBGE, passando para o tratamento e prevenção.
Ações muito importantes atuam com papel preventivo em relação à obesidade. São eles as mudanças no estilo de vida, que abrangem, né, ter uma alimentação saudável, prática regular de exercício físico, e o cuidado com a nossa saúde mental. Alimentação saudável, que a gente tem que levar em consideração o nosso cotidiano agitado, que muitas vezes faz com que a gente tenha uma alimentação repleta de açúcares, gorduras, fast foods, e isso acaba prejudicando a nossa saúde. Assim, nós devemos investir mais em frutas, verduras, alimentos integrais e evitar alimentos ultraprocessados. O exercício físico também, a prática do exercício físico, ela pode parecer clichê, mas é uma forte aliada, junto com a boa alimentação, para manter o peso corporal e prevenir a obesidade. O exercício físico, de forma regular, ele trará inúmeros benefícios à saúde, sendo assim, prevenindo doenças cardiovasculares e ajudando a controlar o nosso peso corporal a longo prazo. Outro fator, outro exemplo, é a saúde mental, cuidar da nossa saúde mental. A obesidade, ela aumenta muito o risco de desenvolvimento de problemas de saúde mental, como a depressão, a ansiedade, e até mesmo a compulsão alimentar. Da mesma forma, esses transtornos mentais podem causar ou agravar a obesidade. Sendo assim, para pessoas com obesidade, doenças psiquiátricas associadas, uma abordagem diagnóstica, para o tratamento deve ser individualizada, né, feita de forma individual, e levar em consideração todas as variáveis e questões que estão envolvidas. Nas formas de tratamento, eles podem incluir, a cirurgia bariátrica, e o envolvimento de uma equipe multidisciplinar composta por médicos especialistas, nutricionistas e psicólogos. Os médicos especialistas podem ser cirurgiões plásticos, endocrinologistas, etc. Nutrólogos, né, etc. Além disso, as outras doenças associadas também devem ser tratadas, para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Mas ressaltando, a cirurgia bariátrica como forma de tratamento, ela só deve ser cogitada em último caso. Fora isso, devem ser optados por outras formas de tratamento, como já foram mencionadas. Agora, o meu colega Evaldo Hernan dará sequência à apresentação. Bom, dando sequência à apresentação, o artigo que nós vamos apresentar para fundamentar como o exercício físico e a atividade física são importantes na prevenção da obesidade tem como esse título, que numa tradução livre fica como Efeitos de uma intervenção no estilo de vida familiar, mais treinamento físico supervisionado sobre depósitos de gordura abdominal em crianças com sobrepeso ou obesidade, uma análise secundária de um ensaio clínico não randomizado. A amostra desse estudo contou com 101 crianças, com idade média entre 8 a 12 anos, sendo que todas tiveram um termo de consentimento assinado pelos pais para que elas pudessem participar no estudo. Falando agora do protocolo, essas 101 crianças, elas concluíram todo o período do estudo, e elas foram divididas em dois grupos, um grupo controle com 52 crianças e um grupo exercício com 49 crianças. O grupo controle realizou 2 sessões por mês durante 22 semanas de um programa de psicoeducação e estilo de vida familiar, na qual a família era instruída sobre hábitos alimentares saudáveis, a importância da prática de atividade física, entre outros comportamentos que seriam benéficos na prevenção e no tratamento da obesidade. Além disso, o grupo exercício realizou as mesmas 2 sessões por mês desse programa durante as 22 semanas e 3 sessões por semana durante as 22 semanas de exercício físico supervisionado. Falando agora dos resultados obtidos no estudo, esse gráfico ele representa as mudanças individuais e por grupo
na área de tecido adiposo visceral, sendo que no eixo Y tem a área de tecido adiposo visceral, no eixo X tem os participantes, sendo o grupo controle de azul e o grupo exercício de laranja. O que os autores observaram foi uma mudança no grupo controle em uma redução de 8,5% na área de tecido adiposo visceral e no grupo exercício uma mudança de 18,1%. No gráfico mais à direita, no eixo Y, está representado a área de tecido adiposo visceral que mudou da baseline até o final das 22 semanas, e no eixo X, os mesmos grupos, de azul o controle e de laranja o grupo exercício. E essa mudança foi significativamente maior no grupo exercício, representado por um P igual a 0,004. Nesse gráfico, ele representa as mudanças individuais e por grupo na área de tecido adiposo subcutânea. No eixo Y, está representado a área de tecido adiposo subcutâneo. No eixo X, os dois grupos, de azul o controle, de laranja o grupo exercício. Na parte de cima do gráfico está representado, de roxo, antes da intervenção, as medidas individuais, e de verde, o pós-intervenção. O que os autores observaram foi uma mudança de menos 3% na área de tecido adiposo subcutânea no grupo controle e menos 9,9% na área de tecido adiposo subcutâneo no grupo exercício, sendo que eles encontraram uma diferença entre grupos com um P de 0,001, que significa que o grupo exercício teve uma mudança significativamente maior do que o grupo controle nessa variável. Esse outro gráfico representa as mudanças individuais e por grupo na área de tecido adiposo intermuscular. No eixo Y está representado a fração de gordura na área de tecido adiposo intermuscular. No eixo X, grupo controle e exercício. No eixo Y está representado a fração de gordura na área de tecido adiposo intermuscular. E no eixo X, o grupo controle de azul e o grupo exercício de laranja. Em cima, antes e após a intervenção, novamente, e as mudanças que eles observaram foi de menos 2,6% no grupo controle e menos 6% na área de tecido adiposo intermuscular no grupo exercício, sendo que eles encontraram uma diferença entre os grupos de 0,021 no valor de P, o que significa que o grupo exercício teve uma maior redução na área de tecido adiposo intermuscular. Resumindo os achados do estudo, a intervenção que os pesquisadores realizaram foi capaz de diminuir a quantidade de tecido adiposo visceral, subcutâneo e intermuscular. Essa diminuição no tecido adiposo visceral está associada à possibilidade de mediar uma melhora na resistência à insulina, o que, consequentemente, diminui o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 nessas crianças. O que irá ressaltar a importância de incluir programas de treinamento e de educação para as famílias, abordando aspectos nutricionais, de atividade física e comportamentais, uma vez que a participação familiar nas intervenções para a diminuição da obesidade infantil é fundamental, sendo que, muitas vezes, a família é um dos aspectos mandatórios que vão descrever se a criança desenvolve obesidade ou não. Além do que, a conscientização sobre os outros aspectos torna-se fundamental na prevenção dessa doença. Essa foi a nossa apresentação, essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigado.